todos cantar ao Senhor, louvar e esta mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Vamos todos cantar ao Senhor, louvar e esta mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Olá, pessoal! Nós estamos iniciando mais um culto. É uma bela oportunidade de celebrar o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nesse culto também, nós queremos pensar e refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre o nosso procedimento, as nossas escolhas, as nossas vontades. Nesse culto, além disso, nós também queremos ser alimentados na fé. Eu quero saudar vocês com as palavras de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os cristãos que estão na Macedônia e também na Acaia. Até aqui o texto de saudação para esse culto. Olha só, pessoal, quem segue Cristo imita os seus passos, imita a conduta de Cristo. A sua postura frente aos desafios é marcada pela imitação do próprio Cristo frente aos desafios que ele enfrentou na sua vida. Também uma pessoa que imita Jesus persevera no caminho e enfrenta os sofrimentos da vida com esperança no Senhor e torna-se assim um bom exemplo para as demais pessoas do seu convívio. É assim na sua vida? Você é um bom exemplo para a vida de outras pessoas que te observam? Eu faço a seguinte pergunta: você já pensou em viver de tal forma que aquela pessoa que segue os seus passos não corra o risco de se perder? Reflita sobre isso. Vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento de culto, onde podemos celebrar o teu amor. E aqui nós somos confrontados com a tua palavra, pela forma como nós procedemos a nossa vida, o nosso comportamento e, sobretudo, o nosso testemunho cristão no mundo. Que sejamos bons exemplos para que mais pessoas cheguem à fé por aquilo que nós falamos e praticamos. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Muito bem, pessoal. Nós queremos partir para a pregação da palavra do Senhor para as nossas vidas durante esse culto. Eu te convido a receber essa palavra como bênção na sua vida e também refletir sobre isso que vai ser anunciado agora. Eu escolhi a palavra de Êxodo, capítulo 20, o versículo 3, apenas esse versículo, que está no contexto maior dos 10 mandamentos. E esse versículo vai refletir sobre o primeiro mandamento. E lá diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra de escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Você já parou para pensar sobre o primeiro mandamento? O que significa esse primeiro mandamento para nós hoje? Será que esse mandamento tem relevância para nós no tempo de hoje? Olha só, pessoal, no Antigo Testamento, Deus foi ao encontro do povo de Israel por meio de Moisés e resgatou esse povo das mãos do faraó, da escravidão e da vida privada. Por isso, o primeiro mandamento menciona o Egito e a escravidão. Mas como podemos aplicar essa primeira parte do mandamento a nós? De qual escravidão Deus nos tirou? Deus, através de Jesus Cristo, nos tirou de outro tipo de escravidão. Não aquela como o povo de Israel estava sendo escravo lá no Egito. Para eles, essa primeira parte do mandamento, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra de escravidão, fazia sentido para aquele povo. Mas Deus nos tirou de outro tipo de escravidão. De quê? De qual escravidão Ele tirou então? Ele nos tirou do diabo, do pecado e da morte. Ele nos tirou da descrença e do desespero, onde não havia nenhum futuro e nenhuma esperança. E assim, Ele nos conduziu ao reino do Seu Filho, onde passamos a experimentar a liberdade dos filhos e das filhas de Deus. É dessa escravidão que Ele nos tirou e nos salvou. No entanto, mesmo que somos pessoas salvas em Cristo, infelizmente, ainda continuamos pecando. Por isso, o primeiro mandamento acrescenta: não terás outros deuses diante de mim. Jeremias 10, o versículo 5 diz assim: Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Ídolos são invenções do coração do ser humano. Qualquer coisa imaginada e feita pela pessoa pode tornar-se um ídolo. Por isso, a pergunta da chamada para este culto é: você é de fato uma pessoa verdadeiramente livre? Eu quero citar aqui alguns exemplos do que podem se tornar ídolos na nossa vida. Você sabe que eu vou falar um pouco sobre dinheiro e bens. A Bíblia fala a respeito disso como mamon. Isso pode se tornar facilmente um ídolo na nossa vida. Dinheiro, posses, bens materiais, coisas podem se tornar ídolos na nossa vida, e a Bíblia vai mencionar isso. Outra questão que está muito evidente no nosso tempo pós-moderno é o ateísmo. Isso cresce cada vez mais, e o ateísmo pode sim se tornar um ídolo, ou já é um ídolo para muitas pessoas. Outro exemplo de idolatria é uma filosofia de vida, uma ideologia pessoal, ideologia política, esse fanatismo político que nós vivemos no tempo de hoje. Outra questão que pode se tornar um ídolo na nossa vida é um esporte. Se você ama mais um esporte, as outras coisas, mais do que o próprio Deus, e você oferece a sua vida a isso, isso também se tornou um ídolo na sua vida. Um vício.
vício do tabaco, vício nas redes sociais. E isso pode tomar um grande tempo da nossa vida e se tornarem ali também ídolos. O trabalho pode se tornar um ídolo, a vida social, o poder, o apreço por coisas que não nos levam a nada, a parentela, a honra. Tudo isso pode tornar-se um ídolo que ameaça ocupar o lugar que só compete a Deus. E é disso que o primeiro mandamento está falando. Que Deus quer ocupar o lugar privilegiado na tua vida. E onde esse lugar privilegiado que pertence a Deus vai sendo ocupado por outra coisa, aí o mal toma conta. E o que acontece com a nossa vida? Nós cometemos injustiças, nos tornamos as pessoas mais gananciosas possíveis, a desonestidade acaba ocupando o lugar que é da verdade, que é de Deus, e aí outros pecados mais, e com isso a idolatria. Ter um Deus significa ter algo em que o coração confia inteiramente. Eu pergunto para você, onde está o seu coração? Se o seu coração está distante de Deus, dificilmente você vai compreender o primeiro mandamento por meio da fé. Você vai negar que existam deuses na sua vida. É justamente nisso que reside o perigo. Sabe por quê? Porque os ídolos são mudos. Os espantalhos não falam. Eles não dizem para você, olha, fulano de tal, isso está errado. Ele não vai te repreender, muito menos te exortar. Porque eles são calados, eles são mudos. Os ídolos não contradizem os instintos maus do coração humano. Tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor é o teu Deus. E você acaba sendo escravo daquilo que deseja. Se a sua vida não estiver em Deus, você será um naufrágio constante. Você não vai perceber que a sua vida está naufragando, porque você acha que essa é a forma de vida para ser vivida. E o seu discernimento espiritual estará afastado. Isso só vai acontecer se você mantiver a sua vida afastada de Deus. Quando o povo de Israel foi tirado da escravidão do Egito, no caminho para a terra de Canaã, eles tinham saudade do Egito, porque era a vida que eles tinham para viver. Eles só conheciam a vida escrava. Eles não conheciam a liberdade. Por isso, meus queridos e queridas, aquilo que prende o teu coração e que te deixa num estado de confiança total é o teu Deus. A nossa consciência pode nos enganar. Para que não haja engano, nossa consciência deve estar ancorada na palavra de Deus. Por isso, não prendas o teu coração a outra coisa qualquer e nem o deixes descansar em outro lugar que não seja em Deus. Porque se o fizer, se você dedicar a sua vida a outras coisas que não seja o Senhor, espiritualmente falando, você vai estar algemado a essas outras coisas. Lutero afirma assim: se tens um coração que é capaz de esperar somente coisas boas de Deus, especialmente em aflições, sofrimentos e penúrias, e sabe renunciar tudo o que não é Deus, então tens o único e verdadeiro Deus. Pessoal, o primeiro mandamento reivindica o direito absoluto de Deus em ser o único Deus e significa deixar ídolos e seguir a Deus somente. Não tente se prender àquilo que Deus já te libertou. Viva a sua vida no Senhor e ali você vai encontrar a liberdade que tanto deseja, porque Ele te liberta das algemas da vida constantemente. Esse é o trabalho do Senhor na pessoa de Jesus Cristo, nos livrando e nos libertando dos cativeiros que nós mesmos entramos. Nós não podemos servir a dois senhores, pessoal. Sabe por quê? Porque o coração fica dividido.
Prenda o teu coração somente em Deus e Ele vai te libertar. E você assim vai ser livre dos ídolos que você mesmo cria na sua vida. Que Deus nos ajude a refletir sobre essa palavra. Amém. Nós temos os nossos avisos nesse momento. Pessoal, domingo, o culto será em Ribeirão Preto, às 10 horas da manhã. É o primeiro culto depois que iniciou a pandemia. E em Pires, o culto será virtual. Nós estamos também na reta final da campanha solidária, da União Solidária. E eu quero motivar você a adquirir e concorrer os prêmios da União Solidária. Mas não foque muito nos prêmios que você pode ganhar a partir disso, mas foque naquilo que você pode ajudar na comunidade, porque todo o valor que é adquirido a partir da União Solidária, aquilo que foi destinado para a comunidade dos Pires, será revertido 100% para a comunidade dos Pires. Então, faça isso nesse momento e ajude a sua comunidade. E eu quero desejar que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês desde agora e para sempre. Reflitam sobre a palavra do primeiro mandamento. E eu desejo que Deus te liberte de todo tipo de idolatria e que você coloque o seu coração somente nesse Senhor que pode te dar tudo e muito mais. Amém.